Hoje, dia da exaltação da Santa Cruz, instrumento da nossa salvação. E aqui nós podemos refletir sobre o que está escrito hoje no Evangelho, que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quantas e quantas vezes nós nos autocondenamos e assim ficamos com nossa vida fechada para se auto-perdoar e, consequentemente, acolher o perdão de Deus. Todo o bem que Deus nos tem e que nós denominamos graça, toda graça de Deus está a nosso dispor. E todos nós podemos ter acesso à graça. Só depende de uma coisa: acreditar naquele que nos salva e, consequentemente, ter uma conexão com Ele, um relacionamento com Ele. Você pode até perguntar, neste mundo secularizado que vivemos, o que é a salvação? O verbo salvar significa livrar de uma dificuldade, livrar de um perigo, seja a alguém, a alguma coisa ou a mim mesmo. Mas quando nós falamos na palavra salvação, no sentido da nossa vida em Deus, aí este verbo já significa resgatar, remir. E foi isso que Jesus fez comigo e com você. Mas como eu dizia antes, como pensar hoje na palavra salvação diante da situação em que vivemos no mundo? Nós precisamos relembrar que fomos criados por Deus e criados para Ele, para viver nele. E quando aconteceu a primeira desobediência de Deus ao homem, ali nós ficamos perdidos. Nós perdemos a nossa comunhão com Deus. Quando o Senhor nos diz na palavra que envia seu Filho não para condenar, mas para salvar, veja, aqui está a declaração de amor de um pai que não desiste de seus filhos. Porque se Ele quisesse nos condenar, teria feito isso no nosso primeiro pecado. Teria desistido de nós. Teria dito: este povo vai sempre estar me atingindo, me ferindo, me desobedecendo, vou deixar de lado, não vou me importar. Não, pelo contrário. Quando nós desobedecemos, Ele nos buscou. Nos buscou porque Ele nos fez para Ele. Ele que é amor, nos fez com amor para viver no amor com Ele. Isto é tão profundo, nós não conseguimos penetrar na profundidade deste amor que não desiste de nós, apesar da nossa pequenez, apesar de virarmos as costas para Deus, apesar de insistirmos
em fugir dele. Jesus veio para nos salvar. No livro de Atos, também nós encontramos uma afirmação desta missão de Jesus. Quando a palavra diz que não há outro nome que nos traga a salvação. A salvação é Jesus. Salvar de quê? Você poderia perguntar. Salvar da morte eterna. Porque o pecado, ele nos aprisiona no egoísmo, ele nos aprisiona nos frutos da nossa carne desordenada, ele nos paralisa diante do projeto de Deus. O pecado, ele rompe esta comunhão com a vida que é Deus, com a vida eterna que Deus tem para mim e para você. Então Jesus, ele nos salva exatamente daquilo que nos afasta dele, daquilo que nos envolve e nos mantém distante dele e, portanto, distante da vida. Jesus é a nossa salvação. Ele nos procura. Ele é quem nos procura e nos procura para salvar. Então, eu e você precisamos da salvação de Jesus. Precisamos ter esta convicção, porque muitos e muitos que se dizem até cristãos vivem com as portas fechadas para a salvação que Jesus nos dá. Uma vez Jesus entrou em Jericó e um homem chamado Zaqueu subiu em um sicômoro para vê-lo. Achava que ficaria despercebido, mas não para Deus. Jesus foi ali para provocar um encontro com Zaqueu. Desce, Zaqueu, porque hoje eu vou sentar na tua mesa, na tua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele diz: hoje a salvação entrou na tua casa. E por quê? Porque Zaqueu reconheceu que era pecador, que estava errado e que queria a conversão, queria mudar de vida. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação fora de Jesus. E nós também não somos criados para ficar à toa neste mundo. Não. Nós temos um dono. Nós saímos de Deus e para Deus um dia voltaremos. Então, por mais que eu diga até que sou ateu, nada foge da visão de Deus. O fato de muitos dizerem que não acreditam em Deus ou que são ateus não faz Deus deixar de existir. Ele que criou todas as coisas. Ele criou a mim, criou a você, criou os ateus. Criou aqueles que vivem com as costas viradas para Ele. Ele é Deus, Ele não deixa de ser Deus por causa da nossa resistência a Ele. E creio que o que nos faz ignorar, desprezar
E fechar nosso coração, nossos olhos para Deus é exatamente a falta de um encontro com Ele, de um deixar-se encontrar por Ele. Porque quando acontece esse encontro, nunca mais deixamos de acreditar, de experimentar a graça de Deus na nossa vida. Hoje, nesta festa de exaltação da Santa Cruz, façamos a experiência de contemplar o crucificado na cruz, de contemplar o sofrimento que Ele aceitou para poder nos salvar. Não existe salvação sem cruz. Não existe ressurreição sem cruz. Que o Espírito Santo nos ajude, venha em nosso auxílio, nos convencer cada vez mais da salvação que Deus nos trouxe puramente por amor. Não há mérito nosso. Os méritos são de Jesus. Vinde, Espírito Santo.